Boa noite a todos. Eu vou esperar só mais 5 minutinhos para entrar mais gente e a gente começa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição da Estação de Conhecimento, promovido pelo Projeto de Extensão Ferroviário.
eu sou a Thaís e estarei com vocês ao longo da nossa programação de hoje. É com a grande satisfação que recebemos essa noite com um convidado que une sólida formação acadêmica e uma vivência prática e intensa no setor ferroviário. Com vocês, Matheus Ferreira, que irá ministrar a palestra com o tema Aspectos de Segurança Ferroviária. Matheus é maquinista ferroviário na MRS Logística, atuado em Engenharia Mecânica, graduado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, por sua experiência diversificada, tendo atuação nos setores administrativo, comercial, educacional, acadêmico, industrial, com destaque para suas trajetórias no transporte ferroviário de carga. A MRS é habilitado para conduzir trens em importantes trechos da Estrada de Ferro Central do Brasil e da Ferrovia de Aço, passando por regiões estratégicas de Minas Gerais, além da condução. Matheus também se dedica a aprimorar processos operacionais e participar de iniciativas de melhoria contínua, sempre com foco na eficiência e segurança das operações. Com influência na língua inglesa e amplo conhecimento em normas técnicas, regulamentos de segurança do trabalho, Matheus traz um olhar técnico prático sobre a prevenção de falhas e acidentes, compartilhando experiência, conecta teoria e prática no ambiente ferroviário. Durante a palestra, fiquem à vontade para enviar perguntas e comentários no chat. Ao final, teremos um momento especial de interação com o nosso convidado. E agora, com muito prazer, eu convido o Matheus Ferreira para dar início à sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Ô, pessoal, boa noite a todos e, primeiramente, obrigado pelo convite aí para que eu possa estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento aí em relação à ferrovia e também à segurança. Meu nome é Matheus, eu sou formado em Engenharia Mecânica, sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho e sou maquinista, operador ferroviário na MRS. Eu já tenho 2 anos e meio de trabalho no setor ferroviário e faço parte da linha de frente da equipagem. Eu sou condutor de trem. Então, com relação à segurança da operação, a despeito de tudo que tem para ser falado de forma técnica, eu também tenho uma boa vivência. Eu preparei uma palestra aqui, eu pretendo compartilhar minha tela com vocês, uma apresentação. Vai ser bem dinâmico, eu vou falar, vai ter imagens, coloquei um pouco de texto também, mas nada maçante. E fico aberto a perguntas. Qualquer coisa que eu falar que gerar dúvida, podem mandar pergunta, mandar no chat aí. Aí eu pretendo depois dar uma lida e responder aí, fazer um briefing de tudo que foi perguntado. No mais aí, eu vou começar a palestra compartilhando minha tela com vocês, tá? Pessoal, tá conseguindo enxergar a minha tela aí na projeção? Sim. Sim. Tá ótimo, então. Eu coloquei aqui, inicialmente, uma imagem de um capacete, né, que é um EPI fundamental aí para qualquer atividade industrial, sobretudo na ferrovia. Eu sei que vocês já estão tendo palestra ao longo do tempo aí, nas últimas semanas, sobre ferrovia, então eu imagino que seja um assunto que vocês já estão um pouco familiarizados. Sobre a segurança, ferrovia não se compara com quase nada que a gente conhece em termos de operação industrial. A ferrovia é única. Nela tem muitos aspectos que eu vou classificar como perigos mesmo. A operação de trem é complexa e é muito perigoso se a gente não tomar os devidos cuidados. Aí eu coloquei aspecto da segurança ferroviária, que é o tema da palestra, essa imagem,
e vou falar nessa palestra sobre a segurança voltada para a sociedade. Como que a ferrovia se conecta com a sociedade? Porque, no geral, operadores de trem como eu, a gente recebe um treinamento muito sólido para trabalhar, e isso é muito técnico, é muito voltado mesmo para a operação. Mas para as pessoas, para a sociedade, o que é a ferrovia? A ferrovia é simplesmente um trem passando, que faz barulho, que eventualmente atrapalha o movimento dos carros e pode gerar transtorno. Bem como também muitas pessoas enxergam a ferrovia como algo admirável. Muitas pessoas admiram muito a operação ferroviária. Então eu trouxe uma palestra mais voltada para como que a ferrovia se conecta com a sociedade e a segurança envolvida nisto. Uma breve explicação sobre como que funciona a ferrovia. Os trens circulam licenciados por um centro de controle operacional, que a sigla é CCO. Isso é padrão em todas as ferrovias. O CCO controla a circulação dos trens. Quem opera os trens é a equipagem. Equipagem é toda a equipe que está dentro do trem, embarcada no trem. Tal como em navios temos tripulações, em trem temos equipagem. E no chão, quem faz manobra é a equipe de tração. Então, basicamente, a operação ferroviária é composta por 3 equipes: centro de controle operacional, equipagem e tração. O centro de controle licencia trens, permite que trens circulem simultaneamente. Por exemplo, vou dar um exemplo de trecho que eu circulo de Juiz de Fora até Congonhas, Minas Gerais. Aí, pode-se acontecer de ter um trem saindo de Juiz de Fora, em direção a Barbacena, e ao mesmo tempo tem um trem saindo de Barbacena em direção a Lafayette. Isso é o centro de controle operacional que controla, que dá a licença para o maquinista circular com o trem. E no caminho existem pátios. Pátios ferroviários é onde a linha, que é uma só, singela, se transforma em 2. Nesses locais é possível haver o cruzamento de trens. É possível um trem que lá vai de norte a sul parar na linha principal e um trem que vem de sul para norte parar na linha 2. Um pode cruzar com o outro. E isso aí que eu expliquei basicamente a operação, e agora eu vou falar sobre o que tange a sociedade, que é onde que as pessoas veem o trem. Seguindo aqui, eu coloquei uma breve explicação sobre segurança ferroviária. Falei aqui que é um tema crucial, que abrange medidas e práticas que previnem acidentes e incidentes em ferrovias, garante a integridade de passageiro, trabalhadores, cargas, meio ambiente e principalmente a sociedade. Eu coloquei esse principalmente aqui porque as pessoas, em geral, não sabem, não conhecem, não têm muita consciência do perigo, do risco que é uma operação de trem. Então, a segurança ela envolve diversos aspectos, desde a manutenção da infraestrutura da linha do trem, até a formação de pessoas para se trabalhar na ferrovia, e o uso de tecnologias avançadas, como, por exemplo, que eu expliquei, o licenciamento de trens. É uma tecnologia bastante avançada. O CCO consegue controlar tudo para que não haja, por exemplo, uma batida, um trem batendo no outro, ou um trem batendo na cauda do outro. Seguindo aqui, vou falar sobre... A minha palestra inteira vai ser sobre a cultura de segurança, sobre a conscientização da sociedade em relação ao que é uma operação ferroviária. Eu coloquei um texto aqui também. As ferrovias operam sob um conjunto de leis, normas e regulamentos estabelecidos por órgãos governamentais. Esses órgãos fiscalizam e regulamentam como deve ser a operação ferroviária no que tange à operação em si. Em suma, a logística de tudo que a ferrovia transporta, mas o mais importante em se tratando de segurança é a forma como a sociedade e a ferrovia se conectam. O que eu quis dizer aqui? Para qualquer trem circular no Brasil, a legislação exige que haja uma concessão à empresa que está operando aquele trem, porque a linha pertence à União, e aí a União tem órgãos que fiscalizam e regulamentam como que vai se dar aquela operação, como que vai passar trem, que horas que vai passar, é tudo muito, muito documentado. Qual que é o nível de ruído que pode ser emitido. O trem tem um dispositivo chamado buzina, muito vocês provavelmente conhecem, a buzina do trem é muito alta, ela pode gerar perturbação à sociedade.
Então, tem uma série de coisas que são controladas entre as empresas que operam ferrovia e o governo. Só tem uma coisa que não se dá para controlar e é necessário ter muita campanha, que é como a sociedade se conecta com a ferrovia. Aí eu trouxe agora um texto e uma imagem. Pessoal, só perguntar a vocês aí, tá mudando aí para vocês a tela? Eu estou projetando a minha tela, que vocês estão conseguindo acompanhar o avanço dos slides? Não, no caso, o slide está na capa ainda. Ah, entendi. Perdão. Eu vou dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Agora mudou para o quarto. Ah, beleza. Deixa eu só ver aqui. Eu expliquei, eu falei sobre o terceiro aqui, eu coloquei um texto. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Esse daí é o meu segundo slide, tá aparecendo para vocês? Agora tá, o segundo. Eu vou fazer assim, eu vou ir mudando aqui manual e aí eu coloco a apresentação em tela cheia assim que eu passar de slide a slide, tá? Para não ficar... Porque eu não sei, não tô conseguindo mudar aqui. Eu vou só dar um resumo que eu já falei. O segundo slide foi sobre segurança. Eu coloquei que a segurança é um tema fundamental aí para operação, como que funciona a operação em geral. E o que eu mais enfatizo nesse slide é a importância da segurança aí em relação à sociedade, como que a sociedade se conecta com a operação ferroviária. Eu vou passar para o próximo slide aqui. Estão conseguindo ver o próximo slide? Cultura de segurança? Sim. Perfeito. Sim. Como eu havia dito, a cultura de segurança vai ser o que vai nortear a minha palestra. Eu falei aqui sobre como que funcionam as ferrovias, a regulamentação legal, governamental, e também como que a sociedade conecta com a ferrovia nesse sentido, o controle que se tem entre a operadora ferroviária e os órgãos legais é muito preciso. Aí no final aqui eu disse que o que não dá para se precisar, nem para se controlar muito, é como que a sociedade enxerga a ferrovia. Aí eu vou estar trazendo agora no próximo slide uma imagem aqui que já fica um pouco melhor o entendimento. Está aparecendo para vocês aí o slide, cultura de segurança? Sim. Perfeito. Aqui eu coloquei, já falando sobre a sociedade, a importância de se ter campanhas de conscientização sobre os perigos de atravessar a linha férrea em locais indevidos, a importância de respeitar as passagens de nível e o perigo de andar ou brincar perto de trilhos. Tudo isso é fundamental para reduzir o número de acidente, incidente, situação de perigo ali, situação de risco na ferrovia. Eu vou explicar sobre cada palavra desse slide aí nos próximos. Deixei uma imagem aí que mostra uma sinalização de trânsito, uma cruz de Santo André, que é uma cruz que tem na via férrea, que diz via férrea, cruzamento. Essa placa preta e amarela aí diz pare, olhe e escute, ela é intuitiva, embaixo uma placa pare, e essa placa que tem no meio uma linha, essa placa indica que nesse cruzamento, que a estrada vai cruzar a linha do trem, existe uma linha. Pode ter mais de uma, pode ter inúmeras linhas. Se for 2 ou 3, essa placa vai vir sinalizando 2 linhas, 3 linhas. Todo mundo conseguiu enxergar a imagem e entender? Uhum. Perfeito, perfeito. Obrigado, gente, pelo retorno aí, porque para mim eu não estava nem vendo aqui que não estava aparecendo, não. O próximo slide agora, eu vou falar um pouco sobre o que é a passagem em nível. Passagem em nível, também conhecida como PN, na ferrovia. É um termo utilizado para referir o cruzamento entre uma ferrovia e uma rodovia ou via urbana que ocorre no mesmo nível. Isto é, quando a estrada que passa pessoas, passa carro, passa animais, eventualmente, crianças,
ela está no mesmo nível que a ferrovia cruza a estrada e a estrada cruza a ferrovia. Essa daí é a PN, passagem em nível. Nessa PN que está na foto aí, tem duas linhas, existem duas linhas. Aí é o que eu expliquei da placa anterior. Quando tem uma linha, vai estar escrito na placa, quando é 2, 3 ou 4, vai também estar escrito nessa placa. Aí começa um pouco da sinalização da ferrovia para a sociedade. É uma ação que a ferrovia faz para mostrar para as pessoas que ali há uma passagem de nível, que ela é perigosa. E tem uma linha, duas linhas para se atravessar. E tem o sinal de pare, olhe, escute. Todo mundo tem que, ao se aproximar de uma linha de trem, tomar esse cuidado. Parar, olhar se está vindo o trem de um lado ou de outro e ouvir. O trem faz muito barulho, mas ele também pode ser silencioso. Eventualmente, o trem passa de forma bem silenciosa. Se for uma região de desnível, que o trem está descendo, às vezes as locomotivas não estão tracionando. Está descendo, entre aspas, numa expressão, entre aspas mesmo, em marcha lenta. O trem não fica em marcha lenta, não. Ele tem sistema de freio elétrico, sistema de freio pneumático, ele nunca está em marcha lenta, mas eu quero dizer com isso que, eventualmente, nas passagens em nível, pode passar uma locomotiva que não está fazendo muito barulho. É importante, por isso, parar para ouvir. Então, estão conseguindo me acompanhar aí, pessoal? Sim. Perfeito, perfeito. Aqui agora já começando a falar sobre tecnologias envolvidas aí na circulação de trem e nas passagens em nível. Eu trouxe um texto aqui que vai servir de base para a gente estar mostrando à frente as tecnologias que existem hoje. A segurança em passagem de nível, que é onde de fato o trem se conecta com a sociedade, é o ponto mais importante da operação ferroviária, visto que a sociedade não tem a devida conscientização sobre o perigo que um trem oferece. Portanto, adota-se diferentes tecnologias para as proteções de PNs, como monitoramento em tempo real, a presença de guardas nas PNs urbanas mais movimentadas e também as cancelas ferroviárias. Esses guardas são pessoas mesmo, guardas, segurança, que fica ali fazendo a proteção da PN. E por último, aí eu vou estar falando sobre as cancelas ferroviárias, que são, ao meu modo de ver, como maquinista, uma das coisas mais eficientes que se tem para evitar acidentes de pessoas com trens. Vou estar passando ao próximo slide aí. Aqui eu trouxe uma sequência de imagens que explica sobre o monitoramento aí da ferrovia por câmeras, monitoramento de PN. Na primeira imagem, tá preto e branco aí, porque é uma visão noturna, tem duas linhas de trem e um veículo bem próximo das linhas, e uma pessoa. Essa pessoa, pela postura que ela está, a gente pode imaginar que é um guarda, está sinalizando esse veículo para permanecer parado. De repente, o guarda já conseguiu perceber que está vindo um trem, avisou ao motorista. A segunda imagem também, que está ao lado aí, temos um trem de carga passando, uma linha livre, uma cancela e vários carros parados de um lado e um carro parado de outro. Nesse caso aqui, além da cancela, temos uma placa também, muito provavelmente é uma placa de pare, olhe e escute, e um sinal. Isso simboliza perfeitamente para os motoristas e ainda tem uma cancela fechando, que não é para avançar. Pessoas, pedestres, né, motoristas de carro, de outros veículos. Essa cancela ela vai abrir assim que o trem liberar, o trem passar, o trem for embora, ela vai abrir, e assim liberando o tráfego aqui nessa rodovia. E embaixo eu deixei uma imagem de como que é, mais ou menos, para o entendimento de vocês que estão ouvindo, assistindo a palestra, como que é mais ou menos um centro de controle operacional de uma ferrovia. Temos uma pessoa aí olhando para várias telas, nessas telas aí, essa pessoa tem visão de circulação de trem, de ocupação de linhas, e se as PNs são monitoradas por câmeras, esse controlador consegue também ver essas imagens. Se o controlador, através do olhar dele, vê que tem alguma pessoa, algum veículo parado em cima da linha na PN, esse controlador consegue avisar para o maquinista do trem que a PN está obstruída, para ele parar o trem. E
hoje em dia, com a tecnologia de circulação que existe, esse controlador do CCO consegue até parar o trem à distância. Ele consegue enviar uma parada para o trem e a locomotiva aplica freio, toma a condução do maquinista e para por um controle enviado pelo CCO. Tudo isso é um mecanismo de segurança muito, muito robusto, muito intrincado, que envolve várias áreas, e existe hoje para evitar acidente, mitigar aí acidente. Não dá para evitar 100% não, porque muita gente se arrisca, muita gente fura todos os bloqueios e realmente causa acidente aí, se envolve em acidente no trem, por várias questões. Mas, assim, as medidas sociais, legais, as empresas de ferrovia seguem de forma bem rigorosa. Um exemplo está aí nas imagens. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que eu já falei até aqui, sobre as imagens? Por enquanto, não, Carlos. Mas não por mim. Perfeito, perfeito. Eu vou seguir, então. Aqui, essa imagem aqui, eu trouxe o guarda que protege a PN. Na primeira imagem aqui, temos um guarda sinalizando uma bandeira verde para o trem. Esse é um guarda que está sinalizando a circulação do trem. Eu só coloquei essa imagem aqui porque não é o caso nosso aqui no Brasil. Eu desconheço essa operação de trem de carga que tenha pessoa sinalizando a circulação do trem. O trem ele é todo licenciado via CCO, via bordo. Tem tipo como se fosse um computador, um GPS no trem. Só que temos um guarda aqui, só para mostrar mesmo, sinalizando um trem. E aqui na segunda imagem temos um guarda, até armado, com colete, sinalizando para os carros, que a passagem está livre, ele está fazendo um sinal para os carros virem. Esse guarda, na ausência de uma cancela na PN, quando é uma PN movimentada em centro urbano, pode ter a presença de um guarda. Ele fica vigiando a linha, quando o trem está vindo, ele faz um bloqueio ali mesmo, fica sinalizando para os veículos não seguirem, parar e aguardar o trem. Pessoal, só uma curiosidade aí, um trem de carga, hoje em dia, pelo comprimento que tem os trens na nossa região, mas até mesmo pelo Brasil afora, o máximo tempo que um trem ocupa um APN, quando ele está em movimento, o máximo tempo é de 7 a 10 minutos. Na empresa que eu trabalho, a MRS, que é onde eu tenho experiência, eu posso dizer para vocês, um trem não ocupa um APN por mais de 5 minutos, não. Só que, eventualmente, pode acontecer de ter alguma coisa, o trem precisar parar, aí pode fechar alguma PN. Só que aí, dessa forma, é bem mais tranquilo. Se a PN já estiver fechada, todo mundo vai enxergar que tem um trem parado nela. Mas, no geral, a circulação de trens se dá de forma a evitar parar, fechar PNs, para não gerar transtorno para a sociedade. Vou seguir para a próxima imagem agora, que já é um pouco mais interessante, que eu trouxe aí a presença das cancelas. Cancelas ferroviárias são dispositivos de controle de tráfego em cruzamento entre vias férreas e rodovias. Funcionam por meio de sensores, sinais luminosos, barreiras físicas. Atuam automaticamente ou manualmente, dependendo do sistema. Trouxe aí duas fotos de como que é uma cancela ferroviária. A primeira foto tem uma foto de duas cancelas aí, no primeiro cenário aberta, no segundo fechada. Elas abrem e fecham bloqueando a passagem dos veículos. Elas são sinalizadas, tem nelas uma cruz de Santo André e sinais luminosos. Esses sinais luminosos, além de luminosos, eles costumam ter um sino. Na segunda imagem tem um exemplo aqui de duas cancelas abertas, se abrindo, elas estão se abrindo ainda. E tem o sinal luminoso, vermelho. Esse sinal fica piscando. Ele pisca um foco, pisca o outro, pisca um foco e pisca o outro. E ele também toca um sino. Ele sinaliza para a sociedade que ali está acontecendo alguma coisa. Quando o trem está se aproximando, essa cancela, essas da foto, elas funcionam automaticamente. Elas têm sensores na linha. Isto é, quando o trem está se aproximando, vamos supor 1 quilômetro antes de chegar na região dessa passagem de nível, a linha tem sensores que ativam a cancela. Quando o trem está 1 quilômetro, 2 antes. A cancela vai começar a emitir o sinal sonoro e luminoso e vai se abaixar.
Aí todo mundo vai ver a cancela fechada, todos os pedestres, os veículos, as pessoas vão parar, e ainda não tem trem, mas a cancela já está fechada. Dali a pouco o trem vai chegar e vai passar. Quando o trem passar, a cauda do trem liberar essa PN, sensores também na linha vão sinalizar para a cancela, é hora de abrir. Aí a cancela vai abrir automaticamente, durante a abertura dela, ela vai estar tocando o sino e piscando esses sinais luminosos. Tudo isso para alertar a população que ali há alguma atividade. Quando ela estiver aberta, está liberado para passar. A cancela, pessoal, eu vou estar passando para o próximo slide aqui, ainda falo um pouco sobre ela. Ela é, ao meu ver, o dispositivo mais seguro que tem para proteger a linha, porque qualquer pessoa vai conseguir ver ela, vai conseguir ver o foco luminoso dela e vai pensar, opa, tem alguma coisa ali, não vou circular, não vou ficar parado, vou aguardar. Nessa tela que eu mudei agora, eu coloquei aí 2 imagens de cancela, que, explicando, a cancela ela pode ser de 2 tipos, manual ou automática. A manual é operada por agente, por guarda, ela é mais comum em área rural, área que a ferrovia passa, que não tem muita gente, muita pessoa, ou até mesmo onde tem muita gente e ainda não se foi instalada uma cancela automática. O segundo caso é a cancela automática, ela é acionada por sensores ou sistemas eletrônicos, como eu expliquei na tela anterior. A primeira foto é uma cancela amarela, ela tem 2 pesos atrás. Essa cancela pode existir em região onde tenha um guarda. Às vezes vai ter um guarda e também uma cancela. Aí quando esse guarda detectar que o trem está vindo, ele vai abaixar manualmente essa cancela e levantar manualmente quando o trem passar. E a segunda cancela da imagem é do modelo automático, que vai se abrir e se fechar conforme a circulação do trem, como eu mostrei no slide anterior. Todo mundo conseguiu enxergar aí, pessoal, as cancelas, como que elas são, como que funcionam? Sim. Perfeito. Agora eu vou estar passando mais alguns conceitos aqui. Um conceito muito importante para a sociedade, que eu só vinha a aprender depois que eu comecei a trabalhar na ferrovia, que é o conceito de gabarito ferroviário. O que é o gabarito? É um conceito fundamental na engenharia de operação de ferrovia. De forma simples, ele é o perfil de dimensões máximas que um veículo ferroviário pode ter para transitar com segurança em uma determinada linha, sem colidir com nenhum obstáculo fixo ao longo do caminho. Tem uma imagem aí de um acidente ferroviário. Um trem na linha passando, na PN, e um carro estava na linha. O trem colidiu com o carro. Nessa imagem aí temos 2 placas de trânsito, de um lado e de outro. Só que são apenas placas. Nela está escrito cruzamento ferroviário. Nela não tem cancela, não tem guarda. Por isso é perigoso demais uma ferrovia, porque há muitas rodovias onde tem linha de trem passando, tem PN, que não tem essas sinalizações que eu falei antes, tem somente as placas. Quando é um caso assim, motoristas em geral, pedestres, têm que parar, olhar e escutar se está vindo o trem ou não, se pode avançar com o seu veículo. Eu vou mostrar agora um vídeo, vou exibir um vídeo aí, que é da empresa que eu trabalho. Esse vídeo foi produzido pela MRS e ele mostra exatamente o que é o gabarito ferroviário. É um vídeo curto, tem 2 minutos. Eu vou dar o play no vídeo aqui. Eu só queria perguntar a vocês se está todo mundo vendo a minha tela aí com a imagem escura do vídeo, antes de eu dar o play nele. Sim. Perfeito, perfeito. Eu vou tá dando play aqui, então. É um vídeo curto, tá? Vai mostrar exatamente na prática o que é o gabarito ferroviário. Pessoal, só uma pausa, o vídeo está indo com áudio para vocês? Aparentemente não tá passando, não. Eu escutei o áudio, mas o vídeo não desceu, não. Esse áudio tá indo. Ah, tá. Ok. Eu vou seguir Abre o modo apresentação, por favor. eu vou tentar fazer de forma diferente aqui. Eu vou tentar dar o play no vídeo aqui. Aí, caso
vocês detectam que não está falando, vocês me interrompem, porque aí eu abro o vídeo, uma janela de vídeo mesmo dedicada. Eu coloquei no PowerPoint aqui, mas se não funcionar, eu abro ele em janela fora. Só dá para ouvir o Não, áudio. novamente só tá saindo o áudio do vídeo, Matheus. Antes de você clicar no ícone do vídeo aqui, ele já estava passando. Tá saindo áudio? Ô, pessoal, eu vou tentar colocar esse vídeo aqui projetado numa janela de vídeo mesmo, tá? Vai ficar melhor aqui. Só um minutinho. Pessoal, tá todo mundo vendo minha tela aí com o YouTube? Vou pegar direto do YouTube aqui o vídeo. Sim. Show. Vou dar o play aqui. Olá pessoal, nós continuamos de olho na segurança, por isso é importante conhecer algumas recomendações que podem evitar acidentes na linha férrea. Uma delas está relacionada ao gabarito do trem. Você sabe o que é isso? Gabarito nada mais é do que a área ocupada pelas locomotivas e pelos vagões. Muitas pessoas se esquecem que essas estruturas são mais largas do que os trilhos e os dormentes. Veja nesta imagem que o pedestre se posiciona em uma área de risco simplesmente porque acha que está seguro ao lado dos trilhos, mas na verdade não está. Para mostrarmos de uma forma mais clara essa situação, chamamos o gerente de segurança do trabalho, Jacques Vrobel, para medir a estrutura da locomotiva em relação aos trilhos. O trilho dá uma falsa sensação de segurança de que a gente não vai estar exposto ao risco, mas na verdade a gente tem que lembrar que uma locomotiva, um vagão, eles estendem além do trilho até 80 centímetros, 1 metro, dependendo desse modelo, do modelo de locomotiva ou do modelo de vagão. Veja na simulação o que pode acontecer com alguém ou com algum objeto que esteja em uma situação vulnerável, muito próximo, dentro do gabarito do trem. Perceba que o objeto foi colocado fora da linha, mas dentro do gabarito, por isso foi atingido. Veja novamente. A orientação básica de segurança neste caso é manter uma distância mínima, que pode ser medida por você mesmo. É só se posicionar ao lado do trilho e dar 3 passos largos. Dessa forma, você saberá a distância mínima de segurança. Então a gente tem que redobrar a atenção, realmente, que se a gente não respeitar esses 3 passos de segurança, existe um grande risco da gente ser atingido. E vale lembrar que não é todo lugar que tem essa área segura para o pedestre. E pontes, viadutos e também passagens de corte de pedra da ferrovia não são locais para caminhada. Fique atento e não se coloque numa situação complicada. Ô, pessoal, todo mundo conseguiu ver o vídeo aí? O vídeo é bem intuitivo, mostra como que funciona o gabarito ferroviário, a distância que um trem ocupa além dos trilhos, ao lado dos trilhos ali, e a importância da gente tomar cuidado quando a gente estiver próximo de uma passagem de nível para não ficar nesse espaço.
Todo mundo conseguiu ver aí? Sim. Perfeito. Agora eu vou passar um vídeo. Esse vídeo é um pouco ruim, porque nele mostra um acidente. Mas não é um acidente muito grave, não. Nada muito sério. Pelo que eu pesquisei, esse acidente aqui não gerou vítimas. Só que foi um caso onde não foi respeitado esse gabarito. Esse vídeo, se ele não for com áudio, não tem problema, não. Porque ele não tem muita fala, não. É só uma imagem mesmo. Eu vou dar o play aqui. Não está indo. Você pode fazer. Não está mostrando o vídeo, não? Uhum. Antes de você colocar para apresentação, estava indo aparecendo, mas depois sim. que colocou para apresentação, saiu. Perfeito. Deixa eu tentar dar o play agora, então. Ô, Matheus, clica no play e clica na parte branca do PowerPoint para poder saber a edição de vídeo. Quando você clica nele, ele entra no modo de edição de vídeo, ele para para fala. Então o play clica fora. Tá aparecendo aí para vocês? Agora está indo. Pessoal, vocês conseguiram ver agora aí o vídeo? O trem batendo na cauda de um ônibus? Sim. Então, esse vídeo aí eu achei ele muito importante, porque ele mostra certinho, eu voltei no começo do vídeo aí, eu não sei se a imagem está aparecendo para vocês, ele mostra certinho o ônibus parado, em cima de uma passagem de nível, e o motorista do ônibus talvez não tenha consciência de que ele estava dentro do gabarito da ferrovia. As rodas do ônibus, o ônibus em si não estava dentro da linha, não, mas uma parte da traseira do ônibus estava ali na área de gabarito, a área entre o trilho e a estrada ali, que o trem ainda ocupa. O trem não circula somente em cima dos trilhos, ele ocupa uma área lateral. E aí, nesse vídeo, veio acontecer esse acidente. Eu não sei em que cidade foi, mas é uma composição, parece que de carga, um trem de carga, colidiu com um ônibus aí. Mas aí serve de demonstração sobre a importância de tudo que eu falei aí em relação a se respeitar a sinalização de uma PN, tem que parar, tem que olhar, e sobre a importância de se conhecer o que é o gabarito ferroviário, para a gente ter noção que não é porque a gente não está na linha que a gente não está suscetível a ser atropelado por um trem. Próximo da linha também pode acontecer, que é o caso que aconteceu aí. Agora, só tem mais 2 slides aqui na minha apresentação, eu vou passar aqui já para a parte de conclusão, depois tem a finalização. A conclusão minha aqui é uma parte que eu gostaria de interagir com vocês. Eu trouxe 4 imagens. A primeira imagem, uma pessoa passando de bicicleta na frente de um trem que está circulando, o trem está com o farol aceso, é sinal que ele está circulando. Essa pessoa está fazendo uma coisa arriscada. Na imagem de baixo tem um desenho que simboliza a mesma coisa, um trem está circulando, tem uma pessoa correndo sobre a PN, e nas imagens ao lado aí, uma PN e toda uma sinalização. Isso daí já está em inglês, essa sinalização é em outro país, mas tem os mesmos dizeres. Essa sinalização é padrão, é um padrão de segurança que se segue pelo mundo, que é cruzamento de via férrea, pare, olhe se está vindo trem, e embaixo railway significa ferrovia, para dar ciência a todos os motoristas e pedestres que ali é uma ferrovia. E por último, uma sinalização aí que fica no chão, ferrovia, não utilize telefone nem fone de ouvido, porque o telefone pode te distrair, que você não vê direito se está vindo um trem ou não, e um fone de ouvido pode te impedir de ouvir se está vindo um trem. Deixando todo mundo ciente aí que uma coisa que nem falei antes, mas existe em toda PN, em todo lugar que existe uma PN, antes dela, bem antes, tem 1, 2, às vezes até 3 placas de apite para o maquinista apitar, o maquinista buzinar o trem. Nessa primeira imagem aí da foto aí, tem uma placa de apite para um trem que vem no sentido contrário desse que está indo, ele vai enxergar essa placa e apitar.
Por que que tem essa placa? Justamente para o trem sinalizar para a sociedade, ó, vou passar na PNI. E o trem, ele não consegue parar em cima do rastro, igual um carro. Um carro a 100 km por hora, se a gente afunda o pé no freio, ele para rapidinho. Um trem, se ele tiver a 20 km por hora e você aplicar freio nele, ele vai demorar a parar. Ele vai circular em uns 100, 200 metros até ele parar. Um trem tem uma curva de frenagem muito longa. Então, o perigo mora aí, com relação ao que uma ferrovia oferece para uma sociedade em termos de malefício. Essa palestra minha foi voltada mais para isso. Com certeza, vocês já devem ter visto mais palestra, tido contato, vocês já devem estar cientes de tudo de bom que é uma ferrovia para a sociedade. Uma ferrovia melhora a logística de cargas, ela economiza muito as estradas e o ganho em emissão gases do efeito estufa ele é gigantesco em comparação com o modal rodoviário de transporte. Mas a segurança é o principal fator de todos, principal, vai além da eficiência, vai além do lucro, vai além de tudo que uma ferrovia oferece de bom. É necessário a sociedade ser muito esperta, muito consciente sobre o que é uma ferrovia. Aí no slide final meu aqui, na minha apresentação, eu deixei uma mensagem de fim. Tem uma foto dos trilhos aí. Agora eu gostaria de chamar vocês para conversa, pedir a vocês que qualquer dúvida que tiverem, me perguntem, tudo que vocês viram aí, se vocês quiserem que eu explique de novo alguma coisa, se ficou entendido os conceitos aí, se para vocês tem alguma coisa também fora do que eu falei relacionada à ferrovia que vocês queiram me perguntar. Só uma pergunta em relação à questão das barreiras, principalmente quando está vindo o trem, ela desce. Se, por exemplo, no caso, o carro, algum veículo estiver no meio, elas são de fácil, tipo, poder passar por cima dela para poder a pessoa sair do trilho? Entendi a sua pergunta. É uma ótima pergunta. Então, existem dois modelos de cancela. Tem uma que ela é rígida. É como eu trouxe na foto aqui. Vou tentar voltar na foto aqui para mostrar a vocês. Essa que tá sendo projetada aí. Essa cancela automática, essa branca, ela é rígida. Se caso ela estiver abaixada, ela abaixar dos dois lados e tinha um carro no meio da linha, o carro até consegue contornar ela. Ela não fecha bloqueando 100% da PN, não. Dá para contornar ela. Mas se for um veículo grande, ele vai ter que bater nela, quebrar ela, para ele poder avançar e escapar do trem. Numa situação de risco ali eminente, onde já foi ignorado as barreiras, a pessoa parou com o seu veículo dentro da linha. Mas também existe um outro modelo de cancela que ela é maleável. O braço da cancela é mais maleável, como se ele fosse emborrachado. Nesse modelo, também existe, em alguns lugares, é possível você avançar ela sem quebrar, ela meio que dobra. Mas ela também tem as faixas reflexivas, sinaliza, mas isso em caso de extremo risco, extrema urgência mesmo, para a pessoa se salvar. Espero ter respondido sua dúvida aí. Não, sim. Deu para responder, obrigado. Pessoal, mais alguém quer mandar alguma pergunta aí? Mandar no chat? Falar? Eu queria fazer uma pergunta, né? Pode fazer, Lara. Não, pode falar, eu pergunto depois. Tá. Minha pergunta é o seguinte, tem alguns lugares, né, que o trem passa que precisa dessa questão de segurança, né? Ela não é tão, como é que eu posso dizer, incisiva, né? E acaba gerando um risco, né, para os moradores. Nesse caso, como é que teria que proceder? Assim, fazer mais campanhas de segurança? Como é que funciona esse caso? Ô, Thaís, entendi sua pergunta. Eu, como maquinista, eu até passo em um lugar assim, na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. É uma cidade repleta de PNs, e lá estão instalando cancela agora, mas antes não tinha. E sempre teve muito problema de acidente lá, porque muita gente vai para a linha, às vezes brincar, soltar pipa, às vezes até se entorpecer,
e isso é um perigo, as pessoas ficam na linha. Nesse caso, é feito muito o trabalho dos guardas. A empresa, a operadora ferroviária, tem uma cultura de mandar muito guarda para as PNs, mandar segurança, mandar muito guarda, bem como tem a colocação de muitas placas mesmo. Tem placa com sinalização de perigo, tem placa até ilustrativa com desenho, às vezes até de caveira, mostrando que ali é uma área que pode gerar morte. E, igual você falou, infelizmente ainda há áreas onde não tem esses dispositivos de segurança. Mas, assim, ao longo do tempo está sendo instalado, sempre está em melhoria, mas é justamente o tema da minha palestra aqui. As pessoas têm que ter essa cultura, principalmente quem mora perto de linha, quem mora em cidade lindeira, onde a linha cruza. Nesse caso aí mesmo, a única coisa que se pode fazer é essa intensificação da fiscalização por parte de agentes ali no campo e campanha, cartaz, tudo que mostra para as pessoas do perigo do trem. Infelizmente, acontece acidente, sabe? Eu falo isso triste porque eu até já vi acontecer, não é legal. Acidente ferroviário é uma coisa muito séria, muito grave, mas muitas das vezes a única forma de mitigação que tem é esse contato mesmo, que tem que ser constante, até porque o trem circula 24 horas. Obrigada. Pode perguntar agora, Matheus. Laura. Sim. Ok. A minha pergunta era justamente a mesma sua, né? Em questão de como que ia acontecer essa conscientização da população. Mas o Matheus já respondeu perfeitamente bem. Mas aí surgiu uma outra dúvida aqui para mim também. E em questão do operador que está operando a máquina, do maquinista, como que ele recebe essa instrução assim, de segurança? Você pode me explicar um pouco sobre isso? Claro, ótima pergunta, Lara. O maquinista, ele segue muitos procedimentos. Todos esses procedimentos têm como principal raiz a operação segura. Vou dar um exemplo aqui triste, se acontece um acidente com atropelamento e vítima na linha do trem, todas as locomotivas que circulam, elas têm uma caixa preta. Essa caixa preta vai ser retirada pelos órgãos legais competentes, e os órgãos legais vão verificar via caixa preta se o maquinista cumpriu os procedimentos de segurança a fim de tentar evitar aquele acidente. Aí, o que acontece? O maquinista, ele recebe comunicação do CCO, caso haja um guarda que verificou algum perigo na linha, ele informa para o CCO informa para o maquinista pode parar, diminuir a velocidade. O maquinista tem várias placas de apite, de buzine, para respeitar, ele tem que buzinar o trem em todas elas. Essas buzinas ficam registradas em caixa preta, então o maquinista ele é auditado em caso de acidente, e se o maquinista não tomou as providências que cabem a ele, ele também pode ser até indiciado numa situação de acidente. Claro que a situação nunca chega a esses extremos, não, porque, como eu te disse, o operador tem muita instrução mesmo, muito procedimento a se seguir, mas é isso que eu falei, os procedimentos são basicamente treinamento, tem que ter conhecimento aonde que tem PNs, tem que buzinar em entrada de túnel, em entrada de ponte, viaduto, porque às vezes tem alguém se aproximando ou dentro do túnel, para essa pessoa ter tempo de sair antes, ou na ponte, quando o trem passa em ponte, túnel. Tem as placas de apite, e tem também, em uma instância mais alta, a possibilidade do CCO emitir uma parada para esse trem e parar o trem antes que aconteça um atropelamento ou um abalroamento. Atropelamento é tratado quando o trem atropela uma pessoa. E quando é um veículo, a gente diz que o trem abalroou o veículo. É uma expressão utilizada. Mas aí, são esses os mecanismos que tem de segurança para o maquinista. Espero ter sanado sua dúvida aí. Sanou sim, obrigada. Boa noite, Matheus. Boa noite. Sobre essas cancelas que a gente tinha falado antes,
Eu imaginava que essas cancelas ativavam automaticamente quando o computador detectava um trem aproximando na PN. Só que você falou que ela funciona por sensores também. É algum sensor de vibração ou sensor de áudio? Aquelas buzinas que tem que fazer antes? Ô, Juan, ótima pergunta, ótima pergunta. Essa também era uma dúvida que eu tinha antes de trabalhar na ferrovia. Eu vou achar uma imagem aqui para te mostrar. Você está conseguindo ver essa imagem aí da ferrovia, da linha de trem? Sim. Então, esses trilhos aí que você está vendo, eles são eletrificados. Eles têm energia elétrica que passa nos dois trilhos. Nos dois trilhos. E ao longo da linha de trem, esses trilhos, eles são inteiriços, eles são soldados pela linha toda. Porém, ao longo da linha, tem lugares que eles não são soldados, eles são emendados. Tem uma emenda no trilho. Essa emenda, ela cola um trilho no outro, mas ela deixa um espaço pequenininho. E ela é isolada eletricamente. Ou seja, quando um trem está ocupando essa linha, as duas rodas do trem, que são de ferro, elas fecham o contato elétrico entre um trilho e o outro. Mas é uma corrente elétrica bem baixa, não é possível uma pessoa tomar um choque caso encostar a mão nos dois trilhos, não. Só há uma corrente elétrica ali, justamente para termos de sinalização. Aí o trem fecha esse contato com as duas rodas. O que eu falei que quando tem uma cancela 1 ou 2 quilômetros antes, tem um sensor, 1 ou 2 quilômetros antes tem isso daí que eu expliquei, uma emenda no trilho. Quando o trem está circulando e as rodas ocupam essa emenda, elas fecham o contato nessa parte do trilho e aí a cancela automaticamente se abre. Por quê? Esse fechamento do contato é como se fosse um interruptor que eletricamente abre a cancela. É um sensor elétrico de presença, de posição do trem. Funciona independente do computador do trem estar funcionando ou não. Em caso de estar desativado para alguma manutenção, o trem está circulando sob licença de rádio, o CCO pode dar uma licença via rádio para o trem circular, de ponto a ponto. Nesse caso, o contato elétrico das rodas do trem, naquela seção do trilho, vai fazer a cancela abrir ou fechar. Quando o trem libera aquela PN, também a cancela recebe um comando elétrico para se abrir. Legal, legal. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Mais alguma coisa sobre ferrovia, sobre trem, sobre segurança? Outra coisa também que eu tinha mencionado, tem a caixa preta para verificar as operações que o maquinista fez antes do acidente. Existe alguma coisa de câmera ou monitoramento para verificar os arredores do trem antes da colisão, alguma coisa assim? Ô, Juan, então, existe quando é em área urbana. Quando é em área urbana, aí tem monitoramento nas PNs, como eu mostrei aqui num slide no começo aqui. Estou até com a tela do slide aberta aí. Numa situação de centro urbano, tem sim câmeras. Essas câmeras verificam o que aconteceu ali de fato. Só que a caixa preta do trem registra tudo. A velocidade que o trem estava, se foi acionada a buzina, quanto tempo que ela ficou acionada, tudo fica gravado. As câmeras só existem mesmo em PNs mais críticas, assim tratadas, onde tem mais fluxo de carros, de pessoas. Porque a linha do trem passa também muita área rural, área que não tem cidade. E nessas áreas há sim PNs ali que ligam um ponto a outro, às vezes uma fazenda à estrada. Nessas áreas não há câmeras, não há nada externo, somente a caixa preta do trem mesmo, para servir de embasamento legal do que aconteceu ali na hora do possível acidente. Certo, certo. Uma dúvida, quando tem normalmente acidentes, né, na linha de trem, seja atropelamento ou uma pessoa morreu, né, aí tem toda a perícia, né, que acontece, né, como é que fica a questão da segurança, né, que a perícia vai averiguar, né, a questão da segurança, como é que é feita essa parte?
Entendi, Thaís. Então, numa situação de acidente, como você exemplificou aí, a primeira coisa que um maquinista faz é chamar o CCO e informar o ocorrido. O maquinista chama o CCO em tom de emergência. Aí o CCO vai dar atenção total àquele maquinista, isso comunicação via rádio. O maquinista vai dar uma explicação do que aconteceu ali, e naquele momento tudo para. O maquinista tem que ficar dentro da locomotiva, ele não sai da locomotiva, porque se for em centro urbano, pode juntar a população pode achar que a culpa foi do maquinista, a população pode tentar entrar dentro da locomotiva. Nessa hora, a orientação do maquinista é ficar dentro da locomotiva, trancado, a locomotiva tranca, e aguardar. O CCO imediatamente aciona todos os órgãos competentes. Polícia, se for um caso SAMU, se for um caso a Polícia Civil, o CCO vai basicamente, na hora que o maquinista aciona emergência e fala com o CCO tem ali já uma comunicação direta com os órgãos responsáveis por fazer esse atendimento inicial ali. Uma coisa que eu não expliquei, até peço desculpa não ter explicado antes, é que o trem tem uma válvula nele chamada emergência. Essa válvula, o maquinista aciona ela quando ele vê que vai ter algum acidente. E ela faz o trem, se ele estiver acelerando, faz ele parar de acelerar na hora, aplica os freios em frenagem máxima na hora e tenta fazer de tudo para frear esse trem o mais rápido possível, parar ele o mais rápido possível. Então, o maquinista, numa situação dessa que você explicou, o maquinista vai ter acionado a emergência da composição do trem, vai chamar o CCO em chamada de emergência, e o CCO vai fazer todo esse acionamento dos órgãos competentes para fazer o atendimento ali da ocorrência. O maquinista fica no trem, fica parado ali até que se solucione aquela situação. E, posteriormente, vai vir um outro maquinista para trocar aquele maquinista. O maquinista envolvido no acidente não segue viagem. Ele sai do trem, vai para a estação, faz um teste de... Onde eu trabalho é assim, mas eu não sei, eu acredito que seja padrão. Faz um teste de etilômetro. A gente que trabalha com trem, a gente faz um teste de etilômetro antes de pegar serviço. Mas se for uma situação de acidente, a gente faz depois do acidente também. Etilômetro, na linguagem popular, é o bafômetro. A gente tem que fazer esse teste toda vez antes de entrar no trem. Tudo isso é dispositivo legal para ser anexado ao inquérito, para tentar provar que o maquinista tomou as atitudes ali. Mas quem faz esse atendimento inicial é o CCO. O CCO controla a operação toda remotamente, controla toda mesmo. O maquinista só conduz o trem. Uma pergunta sobre isso. Um bloqueio depois de um acidente, por exemplo, demora quanto tempo para ser liberado? Tem noção disso? Sim, Juan, tem noção sim. Isso aí é o seguinte, demora o tempo que a polícia demorar para se deslocar até o local. Quem faz atendimento de acidente inicialmente é SAMU e polícia. Aí a polícia que vai chegar lá, olhar, avaliar, e o SAMU também, lógico, e essas pessoas, polícia e SAMU, é que vão dar o aval para aquele trem circular de novo. Enquanto a polícia estiver medindo, fazendo suas perícias, o trem fica parado. Então, o tempo para atendimento dessa ocorrência é o tempo que a polícia demora para chegar. Se for um acidente que ocorrer dentro de um centro urbano, é rápido, a polícia chega rápido. Se acontecer em uma região inóspita, uma região rural, longe de cidade, aí já demora mais. Nesse momento aí, quem consegue dar precisão desse tempo é mesmo só ali as autoridades, que é o tempo que elas vão demorar para chegar no ponto do acidente. Porque, como eu falei, o trem não circula somente dentro de cidade, ele circula em muita área rural, área isolada mesmo, onde só passa o trem, você olha para um lado e para o outro, você só vê paisagem rural e não vê nem casa nem nada. Então, esse caso aí, a demora é justamente pelo acesso rodoviário ali das autoridades ao local do acidente. Uma outra dúvida também é como você trabalha na parte de segurança, né? A segurança ela é muito importante, né? Principalmente no meio ferroviário, digamos assim. O que você pode dizer que
futuramente a gente pode esperar de melhora, né, nessa área de segurança, não só de campanhas, né, mas você que é da área pode dizer melhor que a gente tem que melhorar também, né, a população em si, porque normalmente a gente costuma muito culpar a empresa, né, mas acho que é uma via de mão dupla, né, a população ter consciência, né, como foi falado, e a empresa também, né, é uma área também que está expandindo muito, então a gente espera que a segurança também expande, né, junto com a ferrovia. O que você acha que a gente pode esperar em relação a isso? Ô, Thaís, excelente pergunta, excelente pergunta. A gente está vivendo aí um tempo político atual, onde houveram várias renovações de concessões ferroviárias. A empresa que trabalho teve a sua concessão renovada. As outras empresas ferroviárias também estão tendo. O governo está concedendo por mais uma lacuna de tempo o direito dessas empresas operarem naquele trecho de linha. Em troca disso, o governo exige vários parâmetros de melhoria, como, por exemplo, a redução do gases de efeito estufa. As empresas ferroviárias têm a obrigação legal de se modernizar, isto é, tirar de circulação locomotivas muito antigas e colocar em circulação locomotivas mais novas, que poluem muito menos, tracionam muito mais, fazem mais com menos e beneficiam o meio ambiente. É uma segurança ambiental. Junto com esses pacotes de renovação de concessão, vem também as obrigações legais das companhias que operam trem de mitigar, segregar a linha. Isto é, as empresas ferroviárias, de agora para o futuro, a gente, como população, pode esperar a construção de muitos viadutos, muitas passagens subterrâneas para veículos e pessoas, viadutos para os carros passar por cima da linha, passagem subterrânea, túnel para passar por baixo, e muito muro nas beiras de linha. Isto é, as empresas ferroviárias têm como obrigação legal segregar a ferrovia, separar a ferrovia das pessoas. Instalação de cancelas, onde antes não tinha, também é obrigação legal. E isso é uma coisa maravilhosa. Vou dar um exemplo. Na cidade de Conselheiro Lafayette, a MRS construiu um viaduto. Obrigação legal dela para com o governo. E esse viaduto eliminou 2 passagens de nível. 2 lugares que passava carro na linha do trem, não passa mais. Agora eles passam por cima, no viaduto. Isso aí é um ganho infinito para a sociedade em termos de segurança. Porque ali havia 2 PNs muito perigosas, muito movimentadas, passava muito carro, o maquinista tinha que ficar muito ligado, a sociedade tinha que ficar muito ligada para não ter acidente ali, e agora não tem mais esse risco. Fizeram ali um viaduto. Não só esse exemplo que eu dei, mas ao longo de toda a malha que a minha empresa que eu trabalho opera, está acontecendo isso, e as demais empresas ferroviárias, com as renovações de concessões, estão tendo que ter essa obrigação legal de fazer esse trabalho. E as campanhas de conscientização, elas não param, elas sempre existem. Se você procurar, infelizmente, tem época que é mais intenso. Época de Dia dos Pais, Dia das Crianças, as empresas fazem mais campanha, publicam mais, mas no geral, se você procurar no site das empresas ferroviárias, no site das prefeituras, sempre há postagens, publicações voltadas para segurança na ferrovia. Mas o principal ponto que a gente pode esperar como melhoria é esse que eu falei, é a segregação da linha do trem. Embora isso que eu falei seja uma coisa muito boa, ela não é definitiva, não, porque tem lugares que não dá para se separar a linha do trem. Existem lugares nas beiras de linha que tem pessoas que moram muito pertinho da linha, muito pertinho mesmo, a poucos metros do gabarito da linha. Nesse caso, a empresa até pode construir um muro, mas as pessoas acabam ficando ali próximas, as pessoas acabam vandalizando, sempre tem uma margem que não dá para se abraçar em termos desse amparo de segurança. Mas o máximo de segurança está justamente atrelado ao contrato de concessão, obrigando as empresas a fazerem. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Se caso
tiver tudo esclarecido, eu não sei como que está funcionando essas palestras, é a minha primeira vez falando aqui. Eu não sei se sou eu que finalizo a palestra, se tem um horário definido, mas, assim, minha apresentação foi essa e eu estou aberto a dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem. No caso, eu que finalizo, que aí eu vou dar alguns recados também, para as pessoas que estão participando da palestra, né? Que aí fica melhor. Aí, no caso, como ninguém tem mais dúvidas, você quer deixar seu contato, alguma coisa? Se alguém tiver mais dúvida, rede social? Ah, sim. Ótimo, eu vou... Só um minutinho, eu vou colocar aqui vou colocar aqui no chat aqui, meu contato aqui do meu LinkedIn. Quem quiser fazer conexão comigo, me chamar, conversar comigo, pode conversar por lá. Vou colocar meu contato aí, tá? Enviei no chat aí, pessoal, meu contato, tá? Caso alguém queira conversar comigo, interagir, tô aberto aí até para tirar dúvida, falar sobre ferrovia. Como eu falei, eu trabalho nessa área, então é um tema que eu estou em constante contato. Eu acredito que eu possa ajudar a solucionar bastante dúvidas aí de vocês. Então, encerramos o encerramento da palestra. Assim, encerramos mais uma edição da Estação de Conhecimento. Agradecemos imensamente ao nosso convidado, Matheus Ferreira, pela excelente palestra sobre os aspectos da segurança ferroviária. Sua experiência como maquinista ferroviário na MRS Logística, aliada à formação em Engenharia Mecânica e pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, nos trouxe uma visão prática, aprofundada sobre a importância da segurança nas operações ferroviárias, desde a prevenção de acidentes até a mitigação de risco no dia a dia. Foi uma oportunidade única de compreender como o procedimento, tecnologia e preparo humano se integram para garantir a segurança dos trabalhadores, da operação e da comunidade. Agradecemos também a participação de todos e todas que estiveram conosco ao longo da programação de hoje, em interesse e o engajamento de vocês que torna esse espaço aprendizado cada vez mais rico e relevante. E na próxima semana teremos a palestra de Gestão de Planejamento de Transporte Ferroviário, ministrada pela profissional Victor Pena. Siga o nosso Instagram para acompanhar todas as novidades em tempo real. E se quiserem reassistir a palestra de hoje, acho que teve anteriormente, né, ao longo do mês, todas estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Nosso e-mail, o WhatsApp, também vai estar lá no Instagram, né, também, quem quiser, eu deixo disponível aqui no chat. E muito obrigada e até a próxima parada da nossa estação de conhecimento. E a todos uma excelente boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite, Obrigado boa aí noite. pela palestra. Matheus, parabéns aí, mano.